Bom dia a todos. Começo parabenizando cada um que está aqui pela pontualidade. Nós temos um grupo de WhatsApp dos participantes. Quem não estiver ainda incluído no grupo, pode falar com qualquer dos painelistas, no grupo dos painelistas nós temos o link para o dos participantes e podem falar comigo também. Venham falar comigo que eu passo o link para vocês na hora, para vocês serem incluídos. No grupo dos participantes, hoje eu dei um recadinho, eu falei, gente, o encontro acontece pelos participantes. O nosso objetivo é prestigiar os painelistas e, ao mesmo tempo, fazer com que os participantes possam acessar temas interessantes, se conectar entre si também. Então, a pontualidade do evento depende muito da pontualidade do participante, porque os painelistas, todos nós, nossa intenção é se conectar com pessoas, é falar para pessoas, e não para um auditório vazio, né? Então, vamos buscar sempre manter a pontualidade. A gente ainda tem mais vários dias de evento, e quanto mais pontuais vocês forem, mais a gente vai conseguir aproveitar o melhor dos dois mundos, que são esses temas sensacionais que estão aqui no nosso encontro, e também as praias do Rio de Janeiro, porque o evento aconteceu no Rio de Janeiro, não é à toa, né? Não é à toa que a gente faz congresso na praia, porque todo mundo quer aproveitar o melhor dos dois mundos. Então, eu vou começar aqui apresentando o currículo dos nossos ilustres painelistas de hoje, que foram muito generosos em aceitar o convite para estar aqui conosco. Vamos lá. O primeiro painel do dia trata da adjudicação compulsória extrajudicial na prática. Temos entre nós o Dr. Desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, membro da Câmara de Regulação do Agente Regulador do ONSERP, Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, membro da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário e foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Temos também conosco o Dr. José Luiz Germano, especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista da Magistratura, foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, concluiu a carreira no Tribunal de Justiça de São Paulo e continuou sua jornada entrando para a nossa classe, nos honrando com essa grande alegria de ter se tornado registrador, professor de Direito Civil e Teoria Geral do Processo, conselheiro da ARIPAR, Associação dos Registradores do Paraná, e da NOREG-PR, escritor de artigos jurídicos, membro da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e examinador nas provas orais do 2º concurso de provas e títulos para a Delegação dos Serviços Extrajudiciais do Paraná. Nos honrando também com a presença hoje, temos o Dr. Bernardo Amorim Kese, advogado, professor e sócio da Kese Advogados. Vice-presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, mestre em Direito pela FGV São Paulo e professor de diversas instituições, sendo coordenador da especialização em Direito Imobiliário e Prática Extrajudicial da Escola Baiana de Direito e pós em Direito Imobiliário no CERS, membro do Conselho Consultivo da Corregedoria Nacional do CNJ, assessor jurídico do Registro de Imóveis do Brasil e do IRIB, advogado, novamente. Como mediador, nós teremos aqui conosco o nosso presidente, Jordan Fabrício Martins, que já foi apresentado ontem também. Ocorre que o nosso presidente está prestigiando o Comitê Latino-Americano de Consulta Registral, que está fazendo a abertura do encontro, nesse momento, na sala vizinha. Então, ele concluirá a solenidade de abertura lá, e, no meio do painel, ele vai nos brindar com a alegria da presença serena e gentil dele aqui, tá certo? Então, agora eu convido os nossos queridos painelistas a subirem ao palco e peço a todos uma salva de palmas bem calorosa. Bom dia.
espero que todos estejam muito bem. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Inicialmente, parabenizar a organização do evento, a todos que se dedicaram na pessoa da Luísa. Parabéns, Luísa, por tanta dedicação ao evento, muito bem organizado, está lindo. E em seu nome, a gente parabeniza todos os que se dedicaram à organização. O nosso presidente Jordan, também parabéns. Em nome de toda a equipe do IRIB que faz isso possível, eu parabenizo a Lourdes, a comunicação incrível do Fábio. Enfim, meus amigos, a adjudicação compulsória extrajudicial, ela é uma novidade em relação ao processo, e vamos hoje discutir algumas das importantes nuances do processo extrajudicial estabelecido pelo provimento 150. O provimento 150 foi um resultado de uma participação muito interessante da sociedade na discussão das questões a respeito da regulação do artigo 216b da 6015, introduzido pela Lei Federal 14.382 de 2022, que ficou chamada como Lei do SERP. Essa regulamentação foi uma marca da gestão do ministro Salomão. Ela foi inicialmente estabelecida a discussão no Conselho Consultivo do agente regulador do NR da Corregedoria Nacional, onde lá estudamos por alguns meses o tema e fizemos proposições à Câmara de Regulação. Inicialmente houve 2 relatores, compus com a Fernanda Leitão, e o grupo de trabalho teve a presença do nosso presidente e do IRIB. Em seguida, a Câmara de Regulação teve a oportunidade de fazer as melhorias e decisões que julgou relevante na norma, e o desembargador Alves Braga integrou esse grupo de trabalho de finalização do texto. Tivemos reuniões conjuntas entre o Conselho Consultivo e a Câmara de Regulação. Foi uma oportunidade de muito aprendizado, Braga, essa troca e essa co-construção. E o ministro apreciou a entrega em Brasília do trabalho conjunto e, de acordo com sua análise, promulgou aí o provimento 150. Para discutir essas questões, e eu aqui faço as vezes do nosso presidente, obviamente, apenas interinamente, enquanto ele chegue, vamos ouvir inicialmente o desembargador Braga, para entender o fluxo, a estrutura, questões principais desse novo processo extrajudicial. Vamos, em seguida, ouvir o doutor Germano também, que vai trazer algumas questões que já estão palpitantes entre os registradores de imóveis, e depois terei a oportunidade de assentar coisas que tenham sido ditas ou não ditas anteriormente pelos meus colegas de painel. Desejo a todos um ótimo dia de congresso e passo com alegria a palavra ao desembargador Braga. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à organização. É uma honra sempre estar num evento do IRIB, uma instituição tão importante. Direto ao ponto, como disse o Bernardo, eu integro e continuo integrando a Câmara de Regulação, que é de nomeação do ministro Corregedor Nacional. Somos 7 magistrados que trabalham lado a lado com o Conselho Consultivo, que tem 12 integrantes, e do Conselho vieram as propostas, vieram as sugestões para a redação do provimento. Então, a gente partia de um papel em branco mesmo, de uma margem enorme de possibilidades. Por quê? Porque a norma é um artigo, né? Um artigo com seus parágrafos na Lei de Registro Público, um acréscimo de um artigo. Então, tudo que foi desenvolvido é em cima desse único ponto. E aí a gente tem uma série de dúvidas. Nas propostas que vieram, nos facilitaria muito se viesse uma proposta só, mas eram 2 propostas grandes, uma terceira, na verdade, do Dr. Flávio Tartucci, e com pontos colidentes, até pontos contrários, com boas ideias de ambos os lados. Então, como equacionar isso tudo? Então, foi um trabalho de síntese que foi feito na Câmara de Regulação. E com qual objetivo? Primeiro, tentar consolidar o máximo possível a compreensão do novo instituto, para que ele venha a ter efetivo uso prático, né? Não interessa nada se
se ele for de pouca utilização. Então, nós precisamos dar um ferramental de segurança, primeiro para o advogado, que ele é previsto como essencial, para que ele, confiante, levasse seu cliente ao extrajudicial, ao tabelião, ao registrador de imóveis para iniciar o procedimento. E dar a segurança procedimental também ao tabelião, ao registrador de imóveis, para que efetivamente aplique a nova disposição. Material de trabalho, nós temos uma infinidade, né? Quantos não serão os contratos, os instrumentos que estão aí pelo Brasil afora, aguardando a transmissão definitiva da propriedade, né? E o outro extremo era evitar algum ponto de questionamento de legalidade ou constitucionalidade que viesse a suspender o provimento. Isso seria bastante desastroso, porque é um banho de água fria até resolver essa discussão, pode ser que a coisa caia no vazio. Então, achar ali um meio termo, um ponto, era o grande desafio. Eu vou passar rapidamente aqui pelo texto, eu já anotei pontos que eu considero relevantes, e qual foi o critério que eu fiz para essa escolha aqui? Dispositivos que evidenciam a intenção de que a via extrajudicial seja usada no máximo das suas possibilidades. Ou seja, a ideia é mesmo criar, uma vez criado esse canal do extrajudicial, que ele seja efetivamente utilizado com flexibilidade, com a intenção de chegar ao final, na qualificação final, e aí, se registra ou não registra, mas percorrer todas as etapas intermediárias de formação do título, que é isso que na verdade está acontecendo, em substituição ao que se faria na via judicial, e sem que se houvesse entendimentos de que, olha, isso impede a continuidade, olha, uma vez que tenha acontecido isso, eu não posso ir adiante. Então, deixar claro que é sim para ir adiante, mesmo havendo impugnação, dificuldades de localização de pessoas, dificuldades na realização das notificações, nada disso fosse um impeditivo para que o processo fosse até o final. Então, primeiramente, a questão de o que permite uma adjudicação extrajudicial, qualquer tipo de instrumento que contenha uma promessa de transmissão de um imóvel. Então, constou nominalmente promessa de compra e venda, ou promessa de permuta, porque é, na verdade, uma dupla compra e venda, mas, assim, pouco importa qual é o nome que se dê, a forma que tem o instrumento, que tipo de redação ele tem, desde que possa se extrair dali que é clara a intenção de, uma vez cumpridas determinadas condições, que se fazer a transmissão, que o proprietário se comprometeu a fazer a transmissão. E a situação pode ser inversa também. Pode ser o promitente vendedor, que ele é que tem o interesse em efetivar a efetiva transmissão, tirar o imóvel que já está esvaziado no seu patrimônio e transferir formalmente para o adquirente, quando a mora, quando a inércia é do adquirente. Então, as duas possibilidades existem. A presença do advogado defensor é essencial. Sem isso, a gente cria aquelas colidências, né, entre os advogados e os oficiais de registro, os oficiais de nota, com a ideia da usurpação de funções, usurpação de atribuições. Então, a figura é essencial e acredito que é esse advogado que irá fazer o encaminhamento, que vai dizer ao seu cliente, olha, existe um caminho novo, e é quem tem a capacidade técnica para compreender o procedimento. Um dispositivo no 440-E, parágrafo 2º, que fala da complementação ou aperfeiçoamento de aspectos da especialidade. Isso é algo bastante interessante, que os títulos que tenham deficiências na caracterização de pessoas ou na caracterização de imóveis, mas diante daquela situação em que não há dúvida de quem se trata, nem de qual imóvel se trata, ficou prevista uma possibilidade de complementar no conjunto de documentos os aspectos identificadores, tanto de pessoas quanto da coisa, do imóvel. E essa atribuição dada tanto ao tabelião, no trabalho da ata notarial, quanto ao registrador no processo, porque vai haver um processo dentro do registro de imóveis, né? Etapas, vai ter um rito ali, um procedimento
mas tem um processo que começa com o requerimento, uma espécie de petição inicial, e termina na qualificação e, eventualmente, no registro. A ata notarial, que está no 440F, os requisitos não precisamos elencar aqui, mas eu chamaria a atenção para os parágrafos desse dispositivo. São 8 parágrafos, e a ideia, a mensagem que se deve extrair dele é que o tabelião tem uma margem enorme de atuação, tem um campo de atuação amplo, e a ideia é que ele use todos os recursos à sua disposição na formação do título, porque na verdade é o que nos falta. Nós temos uma promessa e nos falta o título de transmissão. E o título de transmissão vai ser formado nesse trabalho paralelo, esse trabalho conjunto, do tabelião de um lado e do registrador do outro. Ao longo, né, das tarefas de cada um deles, com o encaminhamento, com a representação do advogado, nós deveremos ter, se bem-sucedidos, ao final, a formação de um título que permite a transmissão da propriedade. Então, primeiro, o alerta que deve o tabelião dar ao solicitante sobre eventual inviabilidade, ou seja, reconhecendo, está dentro da atribuição do tabelião fazer a orientação jurídica, fazer o esclarecimento, tomar conhecimento do caso e, eventualmente, dizer, olha, o seu caso aqui é inviável, então o senhor é caso de procurar aqui a via dos campeão, outra forma, mas não a adjudicação, não vamos perder tempo aqui. O esclarecimento que não é a ata notarial que forma o título, mas na verdade ela é complementada dentro do registro de imóveis, depois do processo de notificações, então que é o registro, né, orientar o interessado, é o registro que o senhor está buscando, é no registro de imóveis que a coisa se concluirá. A complementação de especialidades está repetida aqui, como atribuição específica do tabelião. A possibilidade, aqui é só meramente exemplificativo, mas para ficar bem claro, a ideia é dar segurança ao tabelião nesse primeiro momento, não é por onde deve começar as etapas preparatórias. Então a ata pode conter imagens, documentos, gravações, depoimento de testemunhas, declarações do próprio interessado. Então, eu tive testemunhas. A ideia é que, com esse conjunto, deixamos claro ao tabelião que ele pode tomar a variedade de medidas que forem. Não precisamos ficar ali adstritos a um título de promessa e mais documentos que comprovem o pagamento, né? Isso aí seria a situação ideal, seria a situação mais simples. Mas, eventualmente, nós não vamos ter nada disso. Aí, no parágrafo 6º, estão relacionadas maneiras de fazer a prova do pagamento, prova da quitação. Então, exemplificativo também, mas vejam, consignação em pagamento com valor depositado. Então, vejam a abrangência que se quis dar a essa atuação do tabelião. Mensagens eletrônicas, e-mails, comprovantes de operação bancária, informações, declarações em informação de imposto de renda, recibos de qualquer forma, notificações extrajudiciais para constituição em mora. Então, todos esses elementos podem estar dentro das atividades que o tabelião irá realizar. E conciliação e mediação. Quer dizer, a ideia é, não está impedido o tabelião de contatar o promitente vendedor, por exemplo, e consultá-lo. Olha, eu tenho aqui uma solicitação de ata notarial, é para, ao final, o registro. Há interesse de realizar, desde logo, uma escritura? Né? Se eu tiver, problema resolvido. Se não, se a coisa for um pouco mais complicada, eu tenho a sistemática do provimento, da resolução da Corregedoria do CNJ sobre mediação e conciliação, com o procedimento possível. Outro item, né, a partir do 440H, é outro dispositivo naquela linha de reforçar o esgotamento máximo possível dessa via da adjudicação extrajudicial, que é mesmo na pendência de processo judicial. Porque nas discussões, e nas discussões que vieram das propostas, havia vários pensamentos nesse sentido. De que, olha, se tiver judicial, não pode. Se tiver recusa do promitente, encerra o procedimento.
Se não localizar, encerra o procedimento. Então, a ideia foi deixar claro em dispositivo, expressamente, que não, o procedimento pode seguir. Então, havendo procedimento judicial, basta que o interessado solicite a suspensão, comprove isso e está aberta a porta para a via extrajudicial. Se ela for concluída com sucesso, extinguimos o processo judicial. Paralelamente, como contraparte, a previsão da extinção, né, caso haja inércia, caso haja retardo por parte do requerente. Numa próxima etapa, nós temos o requerimento, que é uma espécie de petição inicial, guiada por requisitos da petição inicial do Código de Processo Civil, elementos de qualificação. O que é essencial no requerimento? O histórico dos atos de promessa ou de cessão de promessa, quer dizer, essa história, quem passou para quem prometeu a quem. Aqui é interessante, pela redação da lei, o requerimento de adjudicação haveria de ser instruído com a ata e com todo o processo de notificações. Então, haveria um trabalho anterior ao requerimento de adjudicação no registro de imóveis, primeiro no tabelião de produzir a ata, e depois no próprio registro de imóveis de ter produzido as notificações, o prazo de impugnação, todo aquele trâmite que eu vou mencionar daqui a pouco. Todo esse procedimento como os pré-requisitos e os elementos para instruir o requerimento. Nós damos uma forçada aqui para fazer um requerimento único. Então, de posse da ata notarial, a ideia é que o solicitante, o advogado ou o próprio tabelião, a pedido do interessado, encaminha para o registrador o requerimento inicial. O requerimento de instauração do processo de adjudicação. Por quê? O registrador sabe o que tem que fazer lá dentro. Diante dos elementos que acompanharam o requerimento, vai saber tudo que está faltando ali. Um dos itens a serem realizados nessa concepção dentro do processo de adjudicação, que termina lá com a qualificação, está a realização das notificações. Então, nós trouxemos para dentro do processo, não como uma etapa anterior. Qual que foi a ideia? Evitar idas e vindas, múltiplos requerimentos, agora precisa a pessoa ir lá e requerer novamente, o que poderia atrasar ou deixar procedimentos perdidos, paralisados em cartório, que acabariam tendo que ser extintos. Então, a notificação, ata notarial, nota notária prévia, mas a notificação é realizada já dentro de um único requerimento. O instrumento, né, ou os instrumentos que eu tiver de promessa ou de cessão, são documentos essenciais também, e pelo que está na lei, esse instrumento é o título. Não está dito, mas o que acontece é o instrumento de promessa é o título, só que ele vai ter que ser complementado com todas essas tarefas. As hipóteses de edital ficaram explicitadas várias situações em que possibilita a utilização do edital. A ideia é deixar expresso, é eliminar inseguranças, dúvidas que acabariam levando à não adoção do procedimento, à não admissão do procedimento, seja pelo tabelião, seja pelo registrador. Tem a possibilidade de emenda, tal como uma petição inicial, ou seja, o registrador, tomando conhecimento, olha, falta algo, dá prazo para que o requerente faça as correções. Ou seja, tudo naquela linha de aproveitar o máximo possível, esgotar tudo que for possível na via extrajudicial. Daí o processo de notificações, as hipóteses de notificação, sendo pessoa jurídica, facilitação, pessoa que recebe correspondência, então expressamente previsto. Pessoa jurídica extinta, previsão aqui, o seu liquidante, o último administrador conhecido. Vejam que a ideia foi deixar meio pronto para eliminar as dúvidas e discussões o máximo possível. Condomínios, edilícios, quem que pode receber, falecidos, né? Se não tem inventário, falecidos, provas de que não há inventário, a identificação documental de quem sejam os herdeiros e a notificação na pessoa desses herdeiros. Se tem inventário, inventariante. Se o inventário já está concluído, bom, então eu já tenho atribuições das parcelas, eu já tenho titulares, novos titulares a quem notificar.
a caracterização de local desconhecido, até isso, né? Quer dizer, se o endereço que consta no registro de imóveis ou no instrumento de contrato, nele já foi procurado, não foi encontrado, a pessoa fizer a comprovação, e aí é uma expressão aberta, mas comprovado que esgotou, ela fez o que podia para tentar localizar, considera-se em local desconhecido que autorizará a via da notificação por edital. E, por fim, nesse tópico, a notificação por edital dos residentes fora do país. Isso sempre foi uma complicação, né? Então, se é residente fora do país, isso é fato conhecido, e não tem procurador que possa receber, possível a notificação por edital. Ou seja, na dúvida, isso levaria à extinção do procedimento. Levar para a via judicial, para ter que fazer o quê? Uma rogatória que eventualmente inviabilizaria todo o procedimento. Agora a etapa da impugnação, anuência ou impugnação. Então, notificados, vamos imaginar a situação ideal que eu tenho uma pessoa só a notificar. Notificado, eu vou ter ali 4 comportamentos possíveis, né? Primeiro, o silêncio, completo e absoluto. O segundo, uma aceitação, uma concordância, uma anuência com o pedido, a pretensão de adjudicação, só que uma anuência sem qualquer providência material, a não ser essa mesma. Terceira possibilidade de comportamento do notificado. Uma vez notificado, tomar as providências para lavrar a escritura, contatar o adquirente, combinar com ele, escolher o tabelião e lavrar a escritura. E a última, a impugnação, formular uma impugnação ao procedimento. Formulada a impugnação, nós teremos, né, de maneira muito sintética, sempre a formação de contraditório e uma decisão do registrador. É uma primeira decisão, ainda eu tenho uma qualificação para acontecer lá no final, mas eu tenho uma decisão nesse momento, onde ele vai decidir sobre a impugnação, se aquela impugnação é suficiente para obstar o procedimento, ela é jurídica o suficiente e com a respectiva comprovação, ou se não, ele vai decidir. Havendo insurgência contra essa decisão, seja de um lado, seja de outro, seja por ter aceitado, seja por ter recusado, seja por parte do impugnante, seja por parte do requerente, ele encaminha para o juiz. E aqui foi criada toda uma situação de encaminhar, deixar claro que encaminha para o juiz para analisar puramente a impugnação, só. O juiz não vai analisar a adjudicação como um todo, não vai analisar o título, se a promessa é válida, nada disso. Ele vai analisar se a impugnação, os argumentos que estão ali, são procedentes ou improcedentes. Só isso. Pode fazer uma instrução sumária, se necessário, senão é uma decisão pura e simples. E uma decisão irrecorrível. Por quê? Para não eternizar o procedimento, né? Houve discussão entre nós de sugestões que ali fosse já um processo de dúvida. Então nós teríamos uma dúvida intermediária, quase um agravo de instrumento, né? Um processo interminável. Então ficou circunscrito a isso, a decisão, o juiz só vai se ater a isso, vai declarar procedente a impugnação ou improcedente e devolve para o registrador. Então veja, não é no juízo que o processo se encerra eventualmente. O juiz só profere aquela decisão e essa decisão não é recorrível. E como é que foi dito isso? Nós quebramos bastante a cabeça de como estabelecer essa irrecorribilidade. Na verdade, dizendo que se encerra essa instância em relação à impugnação. É só isso que está sendo analisado. Ou seja, não estou suprimindo a possibilidade de questionamento, não estou suprimindo a possibilidade de discussão jurídica, obviamente sempre há via judicial, e não houve ainda a qualificação final, né? Então, o juiz, acolhendo a impugnação ou rejeitando a impugnação, ele devolve, ele retorna isso ao registrador. E o registrador tomará as providências conforme for esse resultado. Então, se ele acolheu a impugnação, nada resta ao registrador fazer, senão ele extinguirá o procedimento, procederá a arquivamento ou devolução de documentos, devolução do expediente ao interessado, para que eventualmente vá para a via judicial. Se for rejeitada a impugnação, então ele dá seguimento. E aí, então, eu tenho uma segunda atuação do registrador, que pode formular exigência, se ainda há algo a complementar, e
fazer a qualificação. Então, negar o registro ou admitir e realizar o registro. Daí, havendo formulação de exigência ou havendo a negativa de registro, aí sim cabe a dúvida, porque aí nós estamos na etapa final. Houve a qualificação. Então, houve o último ato a ser praticado, é o final do processo, né? O ato a ser praticado pelo registrador foi negativo, então aí sim cabe o procedimento da dúvida. Por quê? O procedimento da dúvida, sim, ele tem possibilidade de recurso, tem um procedimento, cada estado tem a sua regulamentação, mas ele tem o seu rito completo, né, dentro da justiça. O que nós não quisemos que fosse replicado naquele recurso, a recurso intermediário. Aquele é para ser bem mais simples, bem mais singelo. Questão dos... tem dispositivos do 440 AG e AH que, havendo direitos reais, ônus gravames, que não comprometam a disponibilidade do bem, não impede o trâmite da adjudicação. E a indisponibilidade, mesmo se constar indisponibilidade, não impede a tramitação, só impedirá o registro ao final. Afinal, temos uma disponibilidade, ficará impedido o registro. E é um alerta para que aquele que deu início, o advogado ou o tabelião já alerta a pessoa, olha, o procedimento vai poder ser feito, essa indisponibilidade é algo passivo de levantamento, eventualmente vai depender de um acordo, de uma negociação, de um requerimento, é algo que eventualmente até já está superado, basta só requerer o levantamento. Então, essa providência terá que ser tomada no tempo de curso do processo de adjudicação compulsória, é o tempo para tomar essa providência paralela. Levantar a indisponibilidade, quando terminar o procedimento, o registro está liberado. Ou seja, sinalização de que é para usar até a exaustão mesmo, exaurir tudo que for possível. Por fim, a questão do ITBI, essa é bastante tormentosa, não sabemos como é que vai ficar na prática, mas ficou previsto que, né, ao final, qualificado positivamente, o chamado, né, o registrador notificará o requerente para apresentar o comprovante de recolhimento. Se houver sessões, né, uma promessa seguida de uma ou mais sessões, como será interpretado isso, como será tratado isso? Como sendo várias transmissões ou uma transmissão única, nós imaginamos que deva ser tratado como uma transmissão única, uma transmissão direta ao último cessionário. Mas envolve, obviamente, a Fazenda Pública. Não havia, embora até houvesse proposta para eles colocar uma pá de cal aqui no provimento, mas não havia como colocar uma norma tributária numa norma administrativa da Corregedoria Nacional. Isso certamente daria margem a questionamentos. E se não houver pagamento extingue, há a possibilidade de prorrogação, ou seja, salvar o máximo possível. Então, olha, estou discutindo com a Fazenda, requer um sobrestamento, ela está querendo me cobrar por várias sessões, quero entender que é uma só. Estou discutindo com a Fazenda, vou discutir judicialmente, tenho que mandar de segurança, preciso de um prazo a mais, é possível esse sobrestamento, desde que justificado. O último dispositivo é relativo aos emolumentos, era uma questão que era um ponto de preocupação também. Quer dizer, qual será o valor de cobrança? Se eu tiver algo que não seja equivalente a uma escritura e respectivo registro, eu poderia induzir simulações, quer dizer, negócios que seriam feitos imediatamente numa escritura, fazer uma simulação de compra a prazo com promessa para usar o caminho da adjudicação, porque ele se apresentaria menos custoso. Então, essa era uma preocupação. Eu posso criar uma porta para varrer o uso das escrituras, né? Então, com isso eu encerro. Estou bastante curioso para saber quais são os pontos que o Germano, com a prática, enxerga aí do provimento. E acho que eu passei 1 minuto aqui no meu tempo. Obrigado. Olá. Bom, talvez eu me levantar um pouco, mas eu sou meio irrequieto. Vamos ver. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer aos colegas do Paraná que tiveram a gentileza de
pegar esse recém-chegado no Estado e conferir a ele a atribuição de representar todos eles aqui neste evento. Então, meu primeiro agradecimento é esse. Quero agradecer e cumprimentar a organização, também os colegas aqui que estão ao meu lado. Eu tenho a grata satisfação de rever o Dr. Alves Braga, que na verdade a gente chamava sempre de Braga, tivemos o privilégio de trabalhar juntos na mesma Câmara, né? Eu subi primeiro no palco justamente pela antiguidade, né? Eu sei que, digamos assim, ele é mais jovem, ele chegou depois na Câmara e hoje está lá, efetivado, trabalhando, e esse brilho no cenário nacional, né? Temos ali 2 representantes que assessoraram do ponto de vista técnico o CNJ, então são grandes expoentes, né? O Dr. Bernardo Ketz eu também conhecia só pela internet, admirava e tudo mais, e é uma satisfação estar aqui. E eu queria também dizer, com sinceridade e humildade, que vejo na plateia pessoas que são para mim referências e modelos, verdadeiros professores, que eu sempre olhava assim, com esse ângulo de visão. E um deles, poderia citar vários, mas eu vou escolher só um para fazer isso, em razão também da antiguidade, né, que ele é precoce na minha formação, que é o Dr. Vitor Frederico Kimpel. Quem diria, eu estar aqui no púlpito falando e ele na plateia. Eu acho que deveria ser o contrário. Meu coração para você, Vitor, tá bom? E também aos demais professores que estão aqui nessa ocasião. Eu vou tentar falar rapidamente. Espero que não tenha ninguém aqui que fale espanhol, que estejam no encontro ao nosso lado, porque não puedo falar despacio, porque há que correr, né? Muito. Mas vamos lá, vamos ter que falar rapidamente. Primeira coisa que eu queria indicar a vocês é que assistam o Ribcast, que falou desse provimento. Aqui a gente vai falar correndo, lá eles falaram com calma, e um dos apresentadores está aqui. Então, por favor, quem sabe até isso vira um hábito, temos excelentes materiais nessa plataforma, e existe lá, veja no Ribcast o provimento 150. Eu acho que supre praticamente tudo o que vai ser dito aqui. Então, se comprometam a isso, por favor. Bom, lá quando se trata do provimento, diz lá assim, olha, não pode haver um direito a um arrependimento exercitável. O que é isso? Não pode haver mais possibilidade de a pessoa se arrepender. E essa possibilidade não exige, primeiro, textualmente, que alguém tenha colocado lá, olha, é irretratável, irrevogável e etc e tal, e obriga os herdeiros. Não precisa dessa literalidade. Primeiro que temos instrumentos que nem admitem isso. É o caso do compromisso de compra e venda de loteamento, é o caso da incorporação. Mas quando ali, vamos falar entre particulares, digamos assim, em tese poderia haver o arrependimento, ou não tenha essa irretratabilidade sido estipulada expressamente, por favor, que fique gravado, não é da essência que esteja escrito que aquilo é irretratável. Porque até mesmo o que é retratável até um certo ponto. Vocês acham justo que alguém diga não no altar? Em tese pode dizer, mas você acha que isso é uma coisa correta? Penso que não. E dizer depois da lua de mel? Muito menos. Então, se alguém fez um contrato para pagar em parcelas, até com a ressalva do direito de se arrepender, e recebeu todas as parcelas, todas, pode essa pessoa falar, olha, eu não disse que era irretratável. De jeito nenhum, isso vai contra toda a boa-fé objetiva. Você tem direito de recusar até o momento de receber o preço. Depois que recebeu o preço, você quer ter esse locupletado de tudo e dizer que está ruim? Ou dizer que não quer? Pô, então você vai lá, desculpe, eu gosto muito de metáforas, come toda a feijoada e depois fala, não gostei, não vou pagar. Pô, mas o senhor não deixou nem o osso aqui, né? Não pode. Então pagou, é irretratável. É assim que tem que ser visto. E, brincando com o meu colega Braga, ele só falou praticamente uma coisa aqui, se prestaram atenção. É para usar a adjudicação a fundo, sem impedimentos, sem ressalvas, sem medo. Ele ficou batendo nessa tecla o tempo todo. E é importante, não quero dizer que, se eu estou reduzindo a informação dele a um item, digamos assim, que ela seja pouco importante, porque eu vou continuar repisando nisso. Porque tem gente que parece que está recebendo um grande instrumento, um grande presente, um provimento maravilhoso. Eu fui juiz 30 anos e sou registrador há 7. Se tivessem falado, Germano, faz o provimento aí, poderes absolutos para você.
eu não teria feito um provimento tão bom assim. Eu estou babando nesse provimento. Nós recebemos um presente, ou se disser, uma bênção. Só que, meu querido, te dão uma Bíblia e você não reza? Ou te dão uma Bíblia e você só faz pecados? É para usar. Foi isso que ele ficou falando o tempo todo. E nós estamos diante de duas das pessoas, a obra é mais conviletiva, que fizeram. Nós vamos frustrar essas pessoas e as demais que imaginariamente fizeram estão sentadas nessas cadeiras? É isso que nós vamos fazer como registradores? Não. Por isso, uma das primeiras coisas que eu quero dizer a vocês, colegas, claro que eu falo com ênfase, mas não porque eu esteja ordenando ninguém a qualquer coisa, mas apenas defendendo com paixão o ponto de vista. Que pena que não está aqui o nosso querido Dr. Jordan, porque eu tenho uma divergência dele, que foi muito falada, inclusive, no Ribcast. Existe um momento para se apreciar a impugnação. Nós somos treinados, a gente fala assim, o juiz não entende de registro. Eles falam isso nas costas nossas. O juiz não entende de registro. Mas é claro, a faculdade não ensina, não exige no concurso do juiz e ele não pratica e fala as outras coisas. Você quer ser operado de quebrar a perna por um oftalmologista? Cada um na sua. E a gente também tem isso. Os juízes também podem falar assim, esses caras não sabem nada de processo civil. Então a gente precisa, já que nós estamos recebendo atribuições antes do judiciário, colocar um pouquinho de sangue bom, no melhor dos sentidos, de juiz nas nossas veias. Ora, se você sempre andou de carro e agora estão te dando uma moto, sinto informar, você precisa, pelo menos um pouco, aprender a andar de moto. Começar a ter um pouco de cabeça de juiz. Onde você quer chegar? Quanta metáfora. A gente está acostumado a pegar um título pronto, pegar um checklist que para os mais experientes já está na cabeça, e ir ali, ou ticando com a caneta ou ticando com a cabeça. Tá. Falta, ele não colocou, que observou, a LGPD, não sei o que lá. Retifique-se. No começo eu também ficava contente quando eu achava um pelo no ovo e mandava fazer. Hoje eu fico contente quando eu não acho. Eu falo brincando que eu vou colocar uma placa igual da CIPA no cartório. Estamos há tantos dias sem exigir retificações. Coloquem isso. Eu fico feliz de receber esses aplausos de registradores, porque em tese eu só seria aplaudido aqui por notários, alguns dos quais sofrem, viu? A gente também tem os nossos sofrimentos, mas vamos avançar. O que eu quero dizer é o seguinte, não devemos, estamos proibidos de fazer essa lupa, aquela qualificação galáctica que a nossa colega Patrícia fala, no momento que chega esse título, vamos chamar assim, esse documento. Não leiam. Não leiam porque já foi feita ali uma ata notarial. Mas eu quero saber, eu já elenquei, são 17 itens da ata notarial, quero ver se está faltando algum. Esqueça isso. O processo, e agora o provimento fala 13 vezes na palavra processo, não fala em procedimento, é uma bênção, é um presente, e você não vai usar esse presente. O processo a gente aprende lá, vocês vão lembrar, ele é instrumental, ele é um fim para alcançar um meio, um objetivo, e nós estamos diante, sabemos quanta irregularidade existe, para resolver o problema e não para criar um problema a mais. A pessoa tem que entrar na porta do RI com alegria e não pedindo proteção de vida contra a situação difícil que ele vai encontrar lá. Não devemos qualificar nesse momento. Foi colocado bem claramente aqui que vai haver uma notificação. Existe quase que situações tarifadas ou previstas do que pode ser feito em termos de resposta por parte do requerido. E vai haver o que não foi dito aqui, como se fosse uma decisão saneadora, um despacho saneador para dizer a respeito da admissibilidade ou não daquilo que foi alegado, com a possibilidade de um processo, eu diria, híbrido, né? Se tiver algum recurso a respeito daquela decisão, vai para o juiz e volta para nós. Até o juiz, olha, foi falado aqui por um juiz, até um juiz tem poderes limitados na apreciação do procedimento da adjudicação compulsória, porque só vai lá aquele assuntinho, aqueles 2, 3 pontinhos, ele vai olhar aqueles 2, 3 pontinhos, não vai ver todo o procedimento e vai devolver para você. Juiz em recurso limitado,
no meio de um procedimento que teve defesa. E é você, meu colega, que vai pegar, quando sai do protocolo quentinho, não foi nem digitalizado, deixa comigo, me traz aquela lupa, Maria, eu vou ver se eu encontro alguma coisinha para indeferir. Eu não vou ficar de joelhos, mas imagine, pelo amor, não façam isso. Não é para ser qualificado, nesse momento não. É um título que não está pronto, aquele rigor da escritura, aquela cabeça, nossa, que é legal quando a gente vai pegar um título que já vem pronto, não pode existir quando esse título está em construção, e é responsabilidade nossa completar e fazer essa construção. Eu usei uma metáfora que, digamos assim, o tabelião nos vai trazer os materiais, tijolo, areia, cimento, cal, ferro, nós vamos fazer a mão de obra. É um trabalho conjunto do tabelião e do registrador, para que aquela pessoa, e aí é uma metáfora e é também algo literal, finalmente tenha a sua casa. Então o trabalho é importante para o registrador e é importante também para o tabelião. Eu defendo isso com o coração, espero que estejam vendo isso aqui e pensem e reflitam. Depois vão colocar aqui o meu e-mail e meu Instagram. Hoje vai ser corrido, não tem condições. Eu fico à disposição para trocarmos ideias, para falarmos de casos concretos. Temos colegas aqui de vários estados a combinar. Posso ir a esses estados ou posso fazer isso através de via eletrônica para levar a minha voz, bater nessa tecla e sim falar. Eu estou falando isso realmente de coração para vocês. E é o que, como dizia, um processo, né? O processo, o juiz não fica esmiuçando, lendo aquela petição inicial para indeferir, faça isso, faça isso, faça isso. É juiz ou é advogado do réu que está a todo custo impedindo citar? Deixe ele responder. Ah, mas não está aqui a boa prova do pagamento. Por acaso você sabe se ele vai negar que recebeu? É do processo que são incontroversos os fatos alegados por uma parte e não impugnados pela outra. Se aquilo que não foi impugnado é incontroverso e, portanto, não depende de prova, aquilo vai ser presumido verdadeiro. Se a pessoa, em momento nenhum, negar que recebeu, pode não ter prova até nenhuma, mas alguma sempre haverá de ter, que tenha havido pagamento. Você não vai indeferir, não, eu não vejo prova de pagamento, está indeferido. Mas nem ele falou que não teve prova, amigo. Você quer ser mais realista do que o rei? Temos que resolver, temos que atender, temos que fazer funcionar isso. E isso está única e exclusivamente nas nossas mãos. Mas eu saio com esperança porque houve aplausos aqui que demonstraram, digamos assim, uma simpatia àquilo que eu estou aqui neste púlpito pregando. Então ele é um processo, e um processo com uma espécie de duplo contraditório, porque na fase de formação da ata notarial, já vai se constituir, por assim dizer, em mora, aquele proprietário tabular que vai ser instado a se pronunciar e, de repente, até no próprio tabelionato, sem instaurar o processo da adjudicação, já chegar lá, anuir, pegar e fazer a escritura. Se ele não fizer isso, digamos assim, se essa fase de uma espécie de tentativa de acordo obrigatório, ou tentativa de notificação da pessoa para se outorgar não funcionar, aí sim vai ser instaurado o processo junto ao cartório de imóveis, onde vai ter um segundo contraditório, porque ali, normalmente através dos títulos e documentos, vai haver o quê? Uma notificação, olha, tem agora isso aqui, é a segunda oportunidade. Você tem isso daqui, como é que é? Vamos fazer, vamos resolver, etc. e tal. Por isso que nessa segunda oportunidade, não há que se falar, e eu já defendi o contrário do que vou dizer agora, mas quando eu vi o provimento, eu recuei e concordo hoje com ele, não há que se falar assim, eu concordo com o pedido. Então vamos encerrar o procedimento e você vai fazer a escritura. Não é bem assim, não basta falar, tem que fazer. Concorda? Faça. Então você dá um despacho lá, aguarde-se por 30 dias a feitura da escritura. Fez, digamos assim, está prejudicado o processo, porque já conseguiu o bem da vida que queria com aquela adjudicação. Não fez, não extingue, segue. Por quê? Porque aquele coitado que eu falo não é exatamente na condição econômica, é só um modo de dizer, que está pedindo a adjudicação, já pagou, já contratou um advogado, já fez uma ata notarial com valor econômico, fez notificações lá, fez notificações aqui, e agora o bonitinho está dizendo, falou que não até agora, e quando está na porta da igreja volta para o altar, não, agora eu vou casar. Chega de brincadeira, então não vai deixar de seguir o procedimento se a pessoa falar, não, eu topo, faça, case,
outorgue a escritura, não outorgou naquele tempo mínimo razoável necessário para isso, segue o procedimento, porque tem uma pessoa ali cansada de esperar, é a vez dela. Se a gente usar uma linguagem, o consumidor aí nessa hora é o autor da adjudicação. Então ele precisa ser atendido porque ele está ali com uma carga de frustração grande e antiga, esperando de você a mudança da vida dele. Vamos lá. Então eu diria que é um processo com esse duplo contraditório e, digamos assim, nós passamos a integrar com isso, com todos esses cuidados, o que a juíza Ranzolin falou no Ribcast que vocês vão assistir, que é a integração do extrajudicial como parte de um sistema de justiça. Olha, eu venho acompanhando essa tal de extrajudicialização, a gente foi ganhando, digamos assim, atribuições aos poucos. E hoje, nós estamos praticamente trabalhando juntos. Vamos então, eu registrador e o Braga juiz. Eu vou tocando aquele assunto até onde dá. Bom, aqui chegou um problema. Nós temos ainda, dentro do mesmo... haja impugnação. Opa, batata quente, joga para o doutor Braga. Não, calma, senta que o leão é manso. Vem impugnação, vamos ver se ela se enquadra naqueles incisos. O que foi dito, um pedacinho do mérito, de forma restrita, nós podemos julgar. Sem mandar por doutor Braga, é atribuição nossa, não é batata quente, fica com a batata, espera esfriar, veja e julga, como tem um pouco em outros procedimentos já. Depois que eu tomo uma decisão, quem não gostar vai falar, doutor Braga, vê se o doutor Germano fez certo. E ele só vai olhar aquele ponto, olha, como juiz vendo o recurso, não vai analisar tudo, é só aquele pontinho, e volta para nós. Gente, nós estamos trabalhando de mãos juntas, literal e figurativamente, é assim que tem que ser. Ele com o conhecimento dele, eu com o meu conhecimento, e todos procurando fazer uma coisa que está fazendo falta, e que a gente pode ter o privilégio de protagonizar conjuntamente. Justiça, não há tanta sede disso? Vamos fazer isso. Então, é um trabalho lindo, não é, vai fazer a separação lá. Poxa, se a gente pudesse, como alguns fazem, doutor, tem aqui uma situação assim, o que o senhor acha? Olha só aquele ponto e volta. Então há uma integração muito grande aqui representada pelas duas mãos unidas entre judiciário e extrajudicial. Não se tem medo de acabar, não se tem medo de perder atribuições, estamos ganhando atribuições. Como é que você vai morder a mão que te alimenta? Não tratando bem, não fazendo direito, e repito, o doutor Braga só falou uma coisa: façam. É isso que eu queria dizer para vocês, mas eu vou avançar só mais alguns pontinhos. Ixi, só tenho 7 minutos. Bom, uma coisa, tem alguma crítica para fazer o provimento? Só uma única coisa eu mudaria. O provimento diz que quando não é baixada a indisponibilidade durante o processo, chega no final ele vai ter que ser, vamos falar assim, desfeito, vai ser inviável, vai ser inútil. Eu defendo vigorosamente e ainda sonho que essa mudança virá depois. Que se deixe, não estamos formando um título que vai culminar num registro, que se deixe chegar ao final, inclusive com a decisão de deferimento. Como aos tabeliães, é lícito fazer a escritura com indisponibilidade, rezando isso lá e sabendo a pessoa que vai para casa com a escritura e vai guardar na gaveta ou vai resolver o problema para depois ir com ela no registro de imóveis. Que pena que não deixaram fazer isso. Chega até o final, julga-se, cancela-se o protocolo, ele sai da fila, para de tumultuar os outros títulos, né? Deixa de ter contraditório, e a pessoa vai estar com aquele diplominha, com aquela decisão, com aquele processinho deferido. Assim que ela resolveu, que pode levar um dia, 1 ano, 10 anos, a indisponibilidade, não há mais esse óbice, ela volta, dá entrada, um protocolo novo, tem óbice, não tem. Aquilo vai ser para mim, aspas, uma escritura, que já está toda pronta, e eu pego e registro, utilizando o tempo, o dinheiro e a inteligência gasta naquele processo. Acho que isso foi infeliz. Mas, vamos chegar lá, mais na frente eu tenho fé que isso vai ser alterado. Emolumentos foi falado aqui, mas não foi dito do valor, né? Vocês querem saber? Claro. Uso capião, 50% pelo procedimento e 50% pelo registro. Uma das coisas que mais dá trabalho e proporcionalmente menos remunera, porque se você pega um título pronto do judicial, que demora lá uma vida, você vai ter o mesmo valor pelo trabalho feito. Mas enfim, ficou menos mal agora, porque na adjudicação compulsória,
é 50% pelo procedimento e 100% pelo registro. Puxa vida, se todo... Eu quase chorei aqui na frente, se isso não convenceu, e o doutor também quase chorou, para vocês fazerem os registros, poxa, será que esse 100% não anima um pouquinho? Então, por favor, vamos rumar no sentido do registro. Tanto pelo amor, quanto pelos emolumentos que a gente precisa para pagar aqueles monte de boletos. Ontem foi dia 10, estão lembrados? Pois é. Então vamos avançar aqui. Não é fácil. Então, o ITBI é necessário, é importante, tem aquela lembra aqui tributária. E quem tem cartório muito grande, ou às vezes não é grande, delega para um e para outro, tem que ser a mesma pessoa que intima por pagamento do ITBI e que julga o procedimento no final. Porque senão eu passo para o meu escrevente Ketsi para fazer. Cuida desse negócio aí. Ele fala, fulano, paga o doutor Braga, que é o autor, paga aí o ITBI. Ele recolhe. Aí vem para mim, você está louco, Ketsi? Aqui não pode por isso, ainda mais se for aquele da lupa, tal, não pode, não sei o que, ela está indeferido. Olha a frustração em pessoa. Não conseguiu o que queria e ainda foi enganado, né, dizendo não. Pode recolher o ITBI, ele já fica esfregando os dedinhos, vai ser o único boleto que ele paga com alegria, que ele fala, vou ter meu imóvel. Aí uma outra cabeça do cartório fala, não, é brincadeira, né? Festa junina, olha a cobra, é mentira. E aí o camarada pega e perde aquilo lá. Por favor, não façam isso, porque senão vai ter xingo merecido, hein? Então tem que ser a mesma pessoa que manda pagar o tributo e a que vai julgar. Eu preciso terminar. Bom, já foi falado aqui a legitimidade do falecimento, está tudo lá, não vou Olha, se alguém morre, pode fazer a adjudicação. Se uma empresa se encerra, uma empresa loteadora desaparece, não sei o que lá, pode adjudicação. Se vai à falência, pode adjudicação. Se tem inventário, pode. Se não tem inventário, pode também. E se está com medo, vai lá, conversa com o seu juiz. Às vezes tem uma imobiliária lá que tem 100, 200, 300 lotes. Fala, eu estou com medo de fazer isso aqui, doutor, como é que eu faço? Faça o primeiro, chegue no final. Em último caso, se tiver um recurso, você fala, doutor, olha, eu disse que não, mas eu estou no fundo dizendo para a pessoa que fale que sim. Só estou querendo, sei lá, estou com um pouco de receio, me dá uma força aí, o Germano não me convenceu tanto, ainda estou receoso. Aí, se eu fosse o juiz, fala, está aqui, tudo bem, faz. E faz isso em todos, para a gente limpar esse problema, que eu não quero a cada vez que isso surja, vira um processo a mais, vira um recurso a mais. Vamos resolver, ok? Então todos os instrumentos aqui a gente só precisa utilizar. O compromisso não foi dito aqui, mas é óbvio, ele não precisa ser registrado, tem até súmula, nós estamos aqui fazendo algo análogo a um processo, então não precisa haver o registro, e é importante que o imóvel esteja matriculado ou transcrito, diferentemente do usucapião, que o imóvel pode não estar, vamos falar, em lugar nenhum em termos de registros públicos, o imóvel para adjudicação tem que ter um proprietário tabular, registro ou transcrição. Essa é uma distinção entre, digamos assim, a adjudicação compulsória e o usucapião. Que mais? As especialidades, digamos assim, não devem ser levadas a ferro e fogo. Na verdade, nós já temos regra que permite uma certa flexibilização e que algumas deficiências do título sejam sanadas no cartório através de requerimentos e documentos adicionais. É uma regra que já hoje nos dá meios para diminuir o número de devoluções ou pelo menos de retificações. E também é assim, com essa um pouco tolerância, essa certa flexibilização que não comprometa a segurança. Ninguém está transigindo com a segurança jurídica, mas está transigindo com a perfeição. E eu volto até a falar uma coisa sobre a ata notarial, aquela coisa de buscar os incisos lá. Quem aqui tirou nota 10 numa prova escrita no concurso de cartório? Eu até tive em oral. Em escrita, não. Eu engano bem quando eu falo, vocês estão testemunhando. Mas na escrita eu nunca tirei o 10. Então, nem nós tivemos em muitas das nossas vidas a perfeição. É com aquele chicote numa mão e a lupa no outro que você vai analisar ata notarial e documentos apresentados? Não. Não. Vai com calma. Então, vamos lá, gente. Só para mais uma coisa. Outorga, segue o processo. Conciliação. As regras novas, é uma outra coisa, direito intertemporal, do provimento, a meu sentir, se aplicam perfeitamente aos procedimentos que já estejam em andamento. As regras processuais têm essas características. Os atos que tramitaram até aqui, digamos, sem ter provimento,
de um modo geral, são aproveitados e daqui para frente, vamos falar, muda-se o rumo, se adequa e passa a seguir o provimento. As regras estaduais, em alguns lugares existem normas a respeito disso, eu não vejo que elas estejam automaticamente afastadas ou revogadas, sempre há uma ou outra peculiaridade. Eu diria que naquilo em que não houver confronto com o provimento 150 do CNJ, há possibilidade, diria eu, de aplicação das regras estaduais. E uma coisa que não foi dita aqui, sabemos que a pessoa pode até chegar no balcão e anuir, concordar, como ocorre na usucapião. Mas se for apresentada uma impugnação, eu acho que pela tal de paridade de armas, essa impugnação tem que ser apresentada por advogado, porque não faz sentido, quando ainda nem tem uma resistência, digamos assim, tempo esgotado. Quando ainda nem tem resistência, você precisa de um advogado para iniciar e não vai ter um advogado para apresentar a impugnação. Então, eu vejo que também tem que ser feito pelo advogado. E respeitando a plaquinha que foi colocada, só queria saber se colocaram o meu e-mail aqui na tela, por favor, anotem, né? Nem que seja, podem discordar depois, né? Podem não xingar, desde que não xingue a dona Judite, minha querida mamãe. Então, com isso eu encerro e agradeço aqui também a presença da minha esposa. Muito obrigado, gente. Quem me escreveu, manda o material que tem mais coisas aqui que eu não falei. Obrigado. Que grande apresentação, Germano. Parabéns. Meus caros, seguindo a linha das questões que podemos pontuar, me coube trazer aqui algumas das mais polêmicas questões sobre o provimento 150. E alguns bastidores interessantes para compartilhar com vocês também. Primeiro, acredito que nós temos no provimento 150 um antes e depois em relação à atividade extrajudicial. Tem como botar aqui? Ah, que sim. Obrigado. No grupo de trabalho que foi criado no Conselho Consultivo, eu me lembro das observações do presidente Jordan, que fez parte também, dizendo, Kese, bota aí que é processo e não procedimento, bota que é decisão e não a nota devolutiva, né? Nós precisamos incutir a cultura da extrajudicialização. E pela primeira vez, isso também constou no meu parecer na relatoria, da primeira vez no CNJ, nós temos um provimento reconhecendo claramente a natureza do processo extrajudicial. Não é um procedimento, os registradores não fazem meros procedimentos, é uma concatenação de normas vocacionadas a um pronunciamento de direito com responsabilidades bem definidas na lei e na norma dos agentes relacionados a esse processo. E esse processo é um processo administrativo que vai usar subsidiariamente, sim, do próprio Código de Processo Civil, artigo 15 do CPC. Quando nós temos a questão sobre a aplicação subsidiária do processo, nós vamos começar a entender quais são as características desse devido processo extrajudicial. E a Flávia Rio, ela traz algumas questões importantes, né? A imparcialidade e independência dos agentes competentes, com suas responsabilidades bem definidas, o controle externo do judiciário, obviamente, a publicidade, que é a questão, inclusive, que se relaciona com a existência também do contraditório. Foi algo interessante em relação à construção feita, a possibilidade dos editais, das questões relacionadas à não obstacularização, mesmo não havendo inventário, por exemplo, e, portanto, a previsibilidade do instrumento. Eu queria te convidar aqui, nosso presidente Jordan, a integrar a mesa. Então, como nós vamos beber na ação do extrajudicial? Esse processo extrajudicial, ele vai beber muito da ação de adjudicação compulsória judicial. No Conselho Consultivo, com um dos estudos que mandamos para a Câmara de Regulação, e tivemos a sorte de ter pessoas como o desembargador Braga para botar a bola no chão e chutar, nós verificamos alguns aprendizados da jurisprudência do judiciário em relação à ação judicial. E ali identificamos diversos julgados que
consubstanciavam o que seria mais recorrente no extrajudicial. Então, nós temos ali proprietários falecidos, inventários não abertos, empresas inativas, empresas com dívida, ou o requerido simplesmente fazendo corpo mole, sumindo, ou não sendo encontrado. Essas são as circunstâncias que os registradores mais receberão procedimentos com esses pedidos. Pois bem, quando o Ricardo Arcoverde coloca numa questão muito interessante sobre... Vamos fechar a tela, depois a gente volta para o gráfico. Obrigado. Quando o Arcoverde coloca sobre o processo judicial, ele reconhece o seguinte: no processo judicial, nós temos uma ação de natureza declaratória, constitutiva e executória. E procuramos trazer isso na proposição ao ministro, em que o processo extrajudicial ele vai reconhecer o direito do requerente à adjudicação, ele vai constituir esse título, que lá no judicial é o título judicial, né, o título judicial de transferência da propriedade, e vai ser feita a transferência da propriedade dando natureza executória. Algo bem interessante, portanto, é a gente perceber que existe ou não existe o direito material à adjudicação. Esse, pessoal, é um processo que pode ser chamado, inclusive, de processo unilateral de formação do título. Porque o título não existe. O instrumento que vai chegar para os senhores, ele vai ser precário por várias razões. Mas o que é importante observar durante o processo é se existe o direito material à adjudicação. E o título ele vai ser confeccionado durante esse processo. E o que caracteriza o direito material à adjudicação? O direito material à adjudicação se configura por uma relação de aquisição onerosa, fixado preço, tendo a quitação e uma pretensão resistida, que configura também o interesse de agir. É necessário que o requerido não tenha, ou não seja possível, otorgar o título definitivo. E, dentro desse aso, nós temos, portanto, uma diferenciação entre instrumento atípico e negócio atípico. Os negócios que temos aqui, eles são típicos. Quais são? Aquisição de promessa de compra e venda ou de permuta. Não entrou na regulamentação negócios não onerosos, como promessas de doação, e também seria um exagero em relação à redação do 216B. Mas o instrumento ele é atípico. Em que sentido? Poderemos fazer um processo de adjudicação compulsória quando se identificar os elementos do direito material de adjudicação a partir de um termo de quitação, um recibo de um lote que está ali dizendo que foi pago por fulano, etc., o imóvel, né? Considerando, eu vou falar de unidade autônoma para evitar a questão da 6766, que não precisa, em muitos estados, da escritura pública por previsão da lei. Mas uma unidade autônoma está ali dizendo, fulaninho pagou. Muitos alunos têm questionado sobre uma procuração que descreve todos os elementos do negócio, e aquilo poderá ser complementado por testemunhas também ao longo do procedimento, documentos que comprovem a relação do direito à adjudicação. E algo bem interessante que a Câmara de Regulação acolheu foi a existência do artigo 112 do Código Civil. Esse processo, pessoal, ele se localiza na formação do título ao lado da REURB, do uso capião, que são processos em que o registrador tem um papel peculiar. Ele tem um papel de contribuir à formação desse título. Ele não recebe o título pronto. O título ele vai ser formado durante o processo. Então, temos aqui um papel do notário, em que vai ser caracterizado esse direito a partir dos elementos que sejam essenciais ao negócio. E a primeira questão a considerar sobre isso é o papel do notário em fazer um contato inicial com o requerido. E isso poderá, obviamente, constar da fé pública e já sanear a questão do interesse de agir. O requerido comparecendo, não vai ser necessário o procedimento da adjudicação.
Essa mediação ela não se confunde com o provimento 67, em que, inclusive, numa aula que dividi com o professor Lamana, nosso querido amigo, nós falamos sobre a existência do processo à parte, né, o procedimento de mediação, caso instaurado, que não se confunde com a mediação atípica aí, iniciada, o contato do tabelião. Uma questão bastante discutida nos grupos, enfim, que a gente recebe muita provocação via o RIB ou IRIB, é a questão da autenticidade das assinaturas. O que é importante? A gente ter certeza que Chico, que está ali no contrato, de fato é ele, inclusive quando se falar de pessoas falecidas. Então, o provimento ele prevê o dever do notário de fazer uma busca dessas firmas no notariado, para ver se ele consegue já encontrar elementos ali, mas se ele não encontrar, uma boa saída é na ata notarial já indicar ao registrador um bom indício de autenticidade. Essa firma vai ser reconhecida? Não, inclusive os notários até defendem que não pode ser feito reconhecimento de firma por um outro notário do procedimento quando a firma estiver em outro cartório. O objetivo aqui não é que o contrato só seja possível ser feita a adjudicação com o reconhecimento da firma, mas sim que nós evitemos fraudes de pessoas que visivelmente não são aquelas. E, obviamente que o notário, nesse momento, poderá coletar as assinaturas comparando com o contrato e o documento de identidade do requerido, os documentos de identificação. Essa sugestão, inclusive, não é minha, é da própria Letícia Maculan, tabeliã, que já palestrou aqui no IRIB também outras vezes, e tenho a alegria também de dividir com ela algumas oportunidades de exposição. Uma outra questão, pessoal, que eu acho que eu considero importante difundirmos, é que essa ata notarial, obviamente, além de recolocar os requisitos do provimento, ela precisa atender aos requisitos da escritura pública em relação à caracterização do imóvel, em relação à caracterização do negócio, obviamente aos indícios de quitação e aos sujeitos, né? Por isso, até ontem, dando aula, um delegatário me perguntou: eu devo cobrar todas as certidões, etc.? Não, é só o elemento de descrição na escritura sobre as questões que são essenciais ao negócio, porque o contrato ele vai ter elementos faltantes. E entre esses elementos faltantes existe, obviamente, a incursão sobre a especialidade objetiva e a especialidade subjetiva. A gente vai ter que considerar o que esteja faltando para consignar ali. Bem, uma questão interessante, tá? No PL 4188, no novo marco das garantias, o artigo 7º-A, que vai ser introduzido na 8935, passa a considerar que a ata notarial deverá certificar situações do contrato, situações negociais do contrato. Olha só a redação interessante. Aos tabeliões de notas também compete, entre outras atividades, certificar o implemento ou a frustrações de condições e outros elementos negociais. Inclusive, o parágrafo 2º diz que essa ata notarial servirá de título. Inúmeras possibilidades de utilização da ata notarial para o registro. Tenho debatido lá na Corregedoria Nacional sobre a possibilidade de que esse artigo seja utilizado para o cancelamento extrajudicial de cláusulas resolutivas expressas em escrituras públicas, pela expressa previsão aqui, mas no ambiente da ata notarial a gente precisa reconhecer que não se trata apenas de uma reprodução de documentos, como alguns doutrinadores no momento do uso capião defendiam. Acho que se cobra aqui do notário uma avaliação sobre o direito que vai ser julgado por quem? Pelo registrador. E aí entramos na fase do registrador, que é tão importante. O registrador, ele analisa a viabilidade do processo, ele forma o contraditório, ele qualifica a eventual impugnação, ele saneia o processo, ele saneia o título, se for possível, e ao final ele defere ou indefere o registro. Algo interessante para observarmos, que foi uma preocupação pessoalmente que tive, tanto pela experiência prática como pelo repertório que buscamos academicamente, é de, na fase inicial da notificação, se fazer uma qualificação exauriente, que é o que o Germano trouxe aqui. O registrador, quando receber o processo, ele deve formar o contraditório, e depois o provimento coloca da qualificação. A notificação vem antes da qualificação. Então,
Então, por quê? Porque a gente forma o contraditório e aí sim vai se fazer uma nota devolutiva a respeito das questões do título formando, né? E uma questão importante dentro disso é que a gente precisa entender as circunstâncias que demandarão a retificação do registro. As situações de retificação do instrumento, elas vão poder ser saneadas ao longo do processo. Mas quando haja omissões na matrícula ou divergências com esse título formando, obviamente que a gente vai poder aplicar o artigo 213, parágrafo 13º, que foi introduzido pela 14382, que o processo extrajudicial de adjudicação vai poder tramitar em concomitante com a retificação diária, por exemplo. Então, mas elas não se confundem. A retificação do instrumento é sua complementação com a questão concernente à retificação do registro. Dentro desse panorama, a gente precisa também identificar que a adjudicação compulsória, ela envolve a necessidade de que a continuidade registral esteja sendo observada. Não é possível fazer a adjudicação compulsória quando o instrumento descreva a unidade autônoma e na matrícula sequer tenha a instituição de um condomínio edilício. Se na matrícula tiver uma gleba, não existe como eu adjudicar, porque a especialidade em relação à continuidade, ela está prejudicada. Igualmente, quando nós tivermos, obviamente, uma adjudicação de cessão de direitos hereditários e sequer foi registrado inventário dentro da matrícula. Não vai ser o critério de eleição à adjudicação. E, por isso, a gente precisa ter muita atenção em relação ao provimento 65, artigo 13, parágrafo 6º. Quando vai ser elegível o uso capião? Quando vai ser elegível a adjudicação? O artigo 13º, parágrafo 6º do provimento 65, coloca que nós devemos evitar que o uso capião seja uma burla à correta escrituração do sistema notarial e registral. Bem, atenção. Quando nós estivermos falando de um contrato adquirido onerosamente, como vou justificar no sistema extrajudicial que não se recolhe o ITBI para se recolher se fazer uso capião? É justamente uma burla, porque como fiscais da lei, os registradores e os notários devem orientar a correta escrituração. Se eu adquirir da Bianca uma aquisição onerosa, ainda que eu tenha direito ao uso capião, o meio de eleição nesse caso é a adjudicação, por conta de que a escolha do uso capião significará perda da correta instrumentalização do negócio do ponto de vista tributário. Mas várias circunstâncias que a priori poderiam significar o uso da adjudicação não poderão, porque faltará algum elemento característico, por exemplo, a ausência de prova da quitação. E aí sim vai poder ser caminhada a uso capião. Dentro desse panorama, nós temos a questão da prenotação, é bem interessante. A prenotação, ela foi no Conselho Consultivo, né, foi enviado para a Câmara de Regulação uma proposta de que pudesse começar o processo no registro de imóveis, entre outros motivos, justamente para que nós conseguíssemos assegurar a prenotação ao requerente. Mas, por política judiciária, a Câmara de Regulação entendeu que ficaria confuso a possibilidade de ou começar com a ata notarial ou o registro. E esse foi um dos pontos reformados pela Câmara de Regulação da proposta do Conselho Consultivo. Todavia, o provimento ainda possibilita que seja protocolado o requerimento, e isso, obviamente, vai gerar uma prenotação com documentos faltantes. Nesse caso, o registrador deve analisar e dar o prazo de 10 dias úteis para que seja emendado o requerimento inicial. A prenotação, ela obviamente vai fazer sobrestar outros protocolos judiciais ou extrajudiciais levados à matrícula posteriormente. E vai ser, após o protocolo da ata notarial, um instrumento importante de proteção do direito daquele que está tentando regularizar. Como resolver a questão do ITBI na carta em relação à transmissão? Isso foi também amplamente discutido no processo de formação das colaborações e o Lamana tem uma ótima sugestão. Ele, inclusive, divide o processo em 7 fases. E a última fase seria
o registrador fazer uma carta de arrematação, né, uma carta de adjudicação, perdão. Na carta de adjudicação, ele vai descrever que o imóvel está sendo transferido da Bianca Castelar ao Bernardo e não necessariamente mencionar que da Bianca passou para outras pessoas, que passou, por fim, para o Bernardo. Então, ele vai descrever o ato registral, que de fato vai ser feito dessa natureza. Tá? Atenção, não é para registrar todas as sessões, a lei diz que não é necessário. Então, está lá, e no judicial não é assim. Quando você tem a sentença judicial, você transfere do proprietário tabular ao autor da ação. Você não faz a menção das sessões. Então, isso é interessante, porque com esse documento será possível o requerente recolher o ITBI na prefeitura, mencionando apenas uma transação. Tá? Isso é bem importante. Se você colocar na carta de adjudicação que foi transferido entre pessoas, além de haver uma incongruência, porque essa sessão ela não se operou, a gente vai criar um problema com relação ao ITBI no município. Eu acho que esse é um ponto também bem sensível. A indisponibilidade. Outra coisa importante, a concordância do requerido. Vou dar a minha opinião pessoal. Se o requerido é notificado e ele concorda ele quer outorgar a escritura pública, dependerá da anuência do requerente a assinatura da escritura pública. Por quê? Porque o requerido ele não fez a escritura antes, inclusive para chegar nessa fase, o requerente vai ter que ter provado isso. O requerente já pagou a ata notarial de um valor econômico inteiro, então pode ser da opção dele dizer, tudo bem, sua concordância vai significar o seguimento do processo. Eu quero que se opere a adjudicação, porque você teve uma contumácia em relação ao momento que deveria ter sido lavada a escritura pública. Então, a concordância não significaria necessariamente o encerramento do processo e, nesse sentido, a interpretação nos dois asos no provimento. A indisponibilidade, uma outra sugestão. Esse ponto, realmente, que o Germano levantou, eu também concordo. Acho que a redação final da indisponibilidade ela poderia ter sido um pouco diferente, porque dá a entender que o processo vai ser extinto, quando na verdade existe já um reconhecimento do direito do adquirente e, curiosamente, o que acontece hoje? As indisponibilidades se tornaram tão frequentes, meus amigos, que o advogado do autor precisa ficar num préliplo judicial para ficar peticionando em todos os processos, dizendo, olha, o meu cliente adquiriu esse imóvel é do meu cliente, por favor, mande a baixa ou para o juízo ou via CENIB para que eu consiga fazer a escrituração, a transferência. Sem um documento do registro, essa baixa do juízo vai ficar muito mais difícil. Mas se, por outro lado, o juiz, o registrador, sabendo que tem disponibilidade, ele dá a decisão final, dando um prazo para baixar de disponibilidade, isso vai ser irreal, porque vai depender da vontade do juiz. Então, eu sugiro aqui uma decisão interlocutória, reconhecendo o direito do requerente e condicionando a decisão final à baixa das indisponibilidades, que é uma solução para a redação que ficou nesse ponto. Algo que tem sido muito debatido, vícios do negócio. Digamos que eu tenho um contrato com a Bianca e, na verdade, ela tem uma propriedade em condomínio voluntário com uma outra pessoa que não participou do contrato. O Código Civil diz que essa pessoa tinha que ter tido o direito de preferência. A gente tem que ver se esses vícios eles são saneáveis, porque o instrumento ele não é o título, ele configura uma relação material. Nesse caso, a gente pode ou o requerente já juntar a manifestação suplementar dessa pessoa que não participou, ou aquilo ser configurado durante o processo. Mas, obviamente, que não haverá adjudicação sem essa participação de quem de direito deveria listar. Outra questão muito recorrentemente que tem sido discutido é processos de adjudicação compulsória de unidades financiadas por financiamento ou hipoteca. Existe uma previsão que a gente procurou contribuir, que, em vez de entrar no mérito de todos os tipos de ônus, etc., fizemos uma sugestão de enunciado que acomodasse os ônus e direitos de terceiros que não sejam impeditivos, não obstacularização... obstacularizaram, vocês entenderam, não obstacularizaram
o registro. Então, dentro desse ASO, quando a gente tem esses direitos de terceiros, a gente precisa verificar a natureza dele. Ora, uma servidão registrada é algum tipo de óbice? Claro que não. A hipoteca é hipoteca cedular, é hipoteca do Código Civil, é hipoteca do SFH, cada um desses tem um diferente tipo de questão, poderá ter, né, em relação à participação do credor. A alienação fiduciária é mais sensível, porque a gente começa a discutir sobre validade ou invalidade, eficácia ou ineficácia. Mas não se preocupem, se a alienação fiduciária foi feito um contrato entre o fiduciário, né, o fiduciante e o adquirente, esse contrato ele produzirá efeito entre as partes. Mas a gente precisa ver se é disponível pelo fiduciante aquele direito para que o processo ele seja viável. Muitas vezes esse contrato de gaveta ele foi celebrado, mas hoje no registro ele já está baixada a alienação fiduciária, já está baixado o gravame. Não tem a menor lógica de não processar nesse caso, porque já foi resolvida a relação da alienação fiduciária. Igualmente, como no caso do que eu citei anteriormente, se a alienação fiduciária já contiver o processo, uma manifestação do fiduciário, a gente sabe que isso não vai ser provável se tiver débito, a gente pode também instrumentalizar esse direito. Então, a gente precisa verificar essa questão dos vícios saneáveis e direitos de terceiros. E, por último, como questão palpitante que me cabe aqui no tempo, trago o debate sobre a prescrição. Pode a prescrição ser um elemento de caracterização da quitação? É algo que nos sacudiu bastante na Corregedoria Nacional, né? A Fernanda Leitão, por exemplo, defende que sim. O Alberto Gentil, claramente, defende que não, né? Que não seria possível nas discussões naquele momento. E depois acho que isso tocou também aos magistrados. Qual o panorama sobre isso? Prescrição. O STJ, no ano passado, deu uma decisão em uma ação de adjudicação compulsória, dizendo que a prescrição não se vale à caracterização do direito à adjudicação. Em que sentido? Que deveria, obviamente, para que haja direito material à adjudicação, a comprovação da quitação. Essa decisão ela é contraditória com algumas anteriores que reconheceram a prescrição. Tribunais tergiversam sobre isso, titubeiam. Alguns tribunais eles colocam que a prescrição é admissível, mas, por exemplo, o Tribunal de São Paulo coloca peremptoriamente que não cabe ao registrador reconhecer prescrição em âmbito administrativo. Essa questão ficou não explícita no artigo que trata da ata notarial, que deverá analisar a quitação. Então, alguns defendem que, na expressão entre outros instrumentos, poderia ser colocada a prescrição, e outros defendem que a prescrição não foi admitida expressamente. Uma sugestão minha: muitas vezes o requerente de boa-fé, e acho que a gente tem que prestigiar a pessoa de boa-fé, obviamente, o sistema registral não deve ser para lavar direitos, né? Não tem lavagem de dinheiro, a gente não pode lavar direito, né? O direito passar a ser bonitinho. E muitas vezes ele não tem todos os comprovantes. Mas do indício ali, com o probatório de imposto de renda, e obviamente ele não vai ter a quitação do requerido, né? O que simplificaria a questão. Então, de todo o conjunto de documentos que sejam apresentados, ele não tem alguns comprovantes de pagamento intermediário. Nesse caso, o decurso do tempo será um indicativo a respeito da boa caracterização do seu direito. Mas eu não recomendo que se faça registro, pessoalmente, unicamente com a alegação da prescrição. Eu acho que essa é uma relação falha e ouvimos dos juízes na apreciação dessas questões que não se queria estimular o mal pagador pelo reconhecimento da prescrição. Meus amigos, então, cumprindo o nosso tempo, agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui debatendo. Quero dizer novamente que fazer parte com o desembargador Braga e com o nosso presidente Jordan desses debates e de tantos outros, para mim tem sido uma experiência fantástica, porque são dois profissionais exemplares, e também estar aqui com vocês, a nossa Casa do Registrador Imobiliário, é sempre um prazer inenarrável. Obrigado. Passo agora a palavra ao nosso moderador. Está sentado aqui. Bom dia, pessoal. Desculpe o atraso, eu estava acompanhando a abertura do encontro, que iniciou hoje, e também uma palestra inaugural
do nosso querido Lamana Paiva, que fez uma abordagem sintética primorosa do estado atual do registro eletrônico em nosso país, né, para os nossos hermanos, para ficarem bem a par da nossa situação muito evoluída nesse aspecto. E eu quero cumprimentar os colegas aqui, cumprimentar o desembargador Alves Braga, o colega Germano, o amigo nobre advogado Bernardo Kesi, por essa apresentação que eu pude acompanhar mais no final, e quero agradecer pela contribuição e reiterar aqui também que isso é produto de um trabalho do Conselho Consultivo do CNJ em relação ao NR, e finalizado e aprimorado, um grande upgrade pela Câmara de Regulação, que fez um provimento, no meu modo de ver, enxuto e aprofundado, atacando os pontos principais para fazer a coisa ser efetiva, funcionar. Eu acho que alcançou esse objetivo de maneira muito primorosa. Evidentemente que não tem como abarcar todas as questões e problemas, é para isso que nós estamos aqui, que nós temos a nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa inteligência e sabedoria para lidar com os casos concretos no dia a dia, e nós vamos vencer e estamos demonstrando isso. E eu passo a palavra para o... Não sei se vocês querem fazer alguma apreciação, algum comentário em relação ao que o Kesi mencionou. Vamos abrir para perguntas, então. Quantas perguntas temos? 2 perguntas? Pois é, por causa do tempo e para não atrasar muito. As 2 perguntas, de quem quer fazer pergunta, fique à vontade e pode solicitar o microfone, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Felipe Cunha, eu sou advogado, colega de Bernardo Kesi, lá no Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Também sou assessor jurídico da ADEME Pernambuco e faço parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Pernambuco. E fiquei muito feliz, aí gostaria de parabenizar ao doutor Germano, doutor Braga, doutor Bernardo, pela apresentação muito boa, muito sintética, muito prática, né? E aí eu trago aqui um caso prático com algumas observações, tá? Eu gostaria do comentário de vocês. Eu tenho um caso de um cliente, eles são herdeiros do comprador, é um contrato muito antigo, foi feito com a Caixa, uma escritura de promessa de compra e venda, escritura pública de promessa de compra e venda com a hipoteca. E houve o pagamento total, porém os herdeiros não estavam localizando inicialmente o termo de quitação. Mas tinha, como o Bernardo falou, tinha boa parte dos comprovantes de pagamento, certo? E tinha uma troca de e-mail com a Caixa não negando, mas também não aceitando explicitamente a quitação. A Caixa ela aceitava que o imóvel poderia ser escriturado, estava pronto para ser a escritura final, mas negou a fazer para os herdeiros, embora já tinha a escritura pública de inventário, pago, recolhido o ICD, tudo certo, mas eles se negavam. Dizia que só podia ser feito para o falecido. E no decorrer da lavratura da escritura, graças a Deus, acharam o termo da quitação e baixa da hipoteca. E o X da questão aí, a gente, no final das contas, eu acabei não levando ainda para o cartório de imóveis, que talvez doutor André, ou vai ser Roberto Lúcio, não sei ainda qual vai ser o cartório competente, acabou travando no ITBI. E aí, Bernardo, fez a sugestão, ratificou, na verdade, a sugestão de fazer a escritura com a declaração da adjudicação, né? E eu consegui recolher, ou pelo menos fazer o lançamento do ITBI com a ata. A própria ata, para mim, já foi o documento suficiente perante o município de Recife de fazer o lançamento do ITBI. Infelizmente, os herdeiros não concordaram com o lançamento, fizeram o questionamento, está no procedimento administrativo ainda, e talvez, a depender da coisa, vou ter que questionar com mandado de segurança, mas enfim.
tá aí nessa tramitação, certo? Então tem essa questão do ITBI. Deixa eu só anotar, deixa eu só puxar aqui. Há uma questão também que foi levantada por Bernardo, dos principais casos que os registradores de imóveis vão receber essas atas, né, esses processos. E aí, entre esses, como advogado de incorporadores, de empresas construtoras, eu ressalto que aí eu já tenho até uma pasta lá com uma série de casos em que o vendedor é quem vai obrigar, é quem vai entrar com a adjudicação, certo? E aí eu digo, esse procedimento ajudou muito nesse sentido, porque os compradores, eles, justamente para se evadir de ter que recolher ITBI, ter que fazer escritura, eles simplesmente ficam com o contrato ali embaixo do braço, esperando o comprador e torcer, ou de alguma forma tentar compelir ali a empresa a outorgar a escritura diretamente àquele que está comprando ao final, né, seria o cessionário. Nesses casos, eu oriento a empresa a recusar. Se o cliente está insatisfeito com que o cessionário não vai receber sua escritura, ele que acione judicialmente e a gente vai brigar. Mas eu não oriento nem autorizo que seja feita essa burla ao recolhimento tributário correto, né? A escritura tem que passar para o comprador, quitado, e depois ele que passa para o terceiro que ele vendeu. E o último item, eu queria aí ressaltar, doutor Germano, quando o senhor apertou a mão do doutor Braga, desembargador Braga, dizendo que estamos juntos, faltou apertar também a de Bernardo, porque tudo começa com a advocacia. A advocacia é quem analisa o primeiro caso e a gente, com o cliente, analisa quais são as vias mais corretas ou, enfim, as que são mais benéficas para a parte, se vai ser realmente extrajudicial ou se vai ser judicial. Então, pode ter certeza que a advocacia está junto também. É um procedimento que nos deixou, como advogados, também muito felizes, muito. E eu vejo também com muita alegria, nesses quase 20 anos de atuação, que o registrador ele passa também a assumir o risco. O senhor, como ex-julgador, um ex-juiz, o senhor já tinha, então, isso dentro do senhor já ali arraigado, né, já acostumado com isso. Mas não é um perfil do registrador. O registrador ele é mais conservador, geralmente. Ele não gosta de correr esse risco. Mas o senhor falou muito bem, tem que correr mesmo, tem que assumir isso, tem que assumir a responsabilidade e destravar esses processos. É isso, muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom dia ainda, né? Eu que acordei muito cedo. Marisa de Deus Amado, eu sou tabeliã de notas, cidade de Serra, Espírito Santo, mas estou aqui como vice-presidente do Sindicato dos Notários do Espírito Santo. Excelente palestra, maravilhosa, sem retoques, sem muito a dizer. Mas como temos muitas perguntas, eu pretendo ser breve. O tabelião de notas deve qualificar negativamente um pedido de ata notarial quando apresentado um contrato base, no caso, a promessa de compra e venda, por cópia autenticada, cópia sem autenticar, desculpe, sem reconhecimento de firma, mas re-ratificada, com várias seções originais. O parágrafo 3º do 216 diz que servirá como título e tal a promessa, ou a cessão, ou a sucessão. Mas eu estou realmente em dúvida, é um caso concreto, em que o requerente da ata não tem apenas o contrato de promessa de compra e venda original, não tem cópia autenticada, e na cópia simples que ele apresentou, não tem o reconhecimento de firma, apesar de eu ter ligado para a empresa que vendeu o imóvel e eles confirmarem
a existência desse contrato, etc., etc. Só mais uma pergunta, e na questão, também um caso concreto, em que o loteador, pessoa física, faleceu há muitos anos, inventário extrajudicial concluído, e nenhuma palavra a respeito daquelas centenas de lotes já quitados. O inventariante, não sei, mas eu tenho certeza que não ficou constando que nenhum herdeiro teria o direito ou a obrigação de assinar as escrituras dos lotes já vendidos e já quitados há mais de 30 anos. Para finalizar, eu quero agradecer, Germano, as suas palavras. Eu comecei a frequentar o Congresso do IRIB em 1988, como tabeliã, que continuo sendo, a convite da nossa registradora, que está aqui presente, a doutora Etelvina Abreu, do Vale Teixeira, que deixou de ser registradora, é uma grande amiga e uma grande mestra. Muito obrigada. Aliás, Germano, só para finalizar, eu tinha decidido que este seria o meu último congresso do IRIB. Não será mais, depois de ouvir todos os palestrantes, mas especialmente você. Eu falaria rapidamente. Não mencionei o advogado, mas vejam que eu, inclusive, defendi que a defesa tem que ser por advogado. E, ainda que incidentalmente, como o próprio reconheceu a colega de Serra, que acabou de falar, também enalteci, e aqui não tínhamos nenhum tabelião, a figura. Então, na verdade, eu precisaria de ser um polvo aqui para estender as mãos para todos os artífices, né, todos os profissionais que estão cuidando disso, né. Então, rendo aqui minhas homenagens a todos eles. Eu queria dizer a respeito do questionamento da colega de Serra, que, a meu ver, não há problema obstativo, digamos assim, do procedimento pela ausência de que o contrato primitivo não é original ou não está com as assinaturas assim reconhecidas. Não devemos ver naquilo um título pronto para o registro, mas um documento que é como um mosaico, que vai ajudar a formar a imagem e dar a segurança jurídica necessária. Aliás, já foi dito aqui, tem outros documentos sequenciais dependentes daquele que se apresentam de maneira mais rígida. E a própria empresa que o confeccionou não negou, admitiu. Então, eu não teria dúvida de avançar nesse procedimento e tocá-lo para adiante. Seriam assim as minhas palavras, não me lembro agora de outro ponto. Passo para o doutor Braga, se quiser acrescentar algo do que foi ponderado aqui. Bom, na verdade, foram tantos pontos, né, pressupostos de fato e reflexões que precisaríamos fazer uma ata notarial só disso aqui, né? Eu não consigo não tenho memória mais para recuperar esses pontos todos. Na primeira parte, eu me lembro, era uma questão, na verdade, de prova de pagamento, né? De quais são os meios, se eu tenho meios ali suficientes ou não de prova de pagamento. O provimento ali, como eu tentei trazer, abre de forma, por meio de exemplos, né? De maneira exemplificativa, que é extremamente flexível a maneira de se comprovar pagamentos, comprovar quitação. Então, em princípio, limitações aí não são impedimento para nada. Quer dizer, se eu tiver de outra forma, o tabelião tiver como reunir aquilo tudo e formar, tiver para ele claro, olha, isso aqui me configura pagamento, então, quitação, farei isso retratado numa ata notarial. Isso terá que convencer também o registrador, obviamente, que haverá de qualificar aquela prova positivamente. Mas a margem é bastante ampla, né? Eu acrescentaria que, de fato, a tabeliã de Serra, a gente não precisa, vocês não vão encontrar o contrato bonitinho, todo reconhecido firma, o objetivo não é esse. Caberá ao tabelião justamente perquirir se por trás daquele papel existe o direito, se as questões estão ali bem estabelecidas, inclusive por isso o provimento admite até testemunhas,
que é bastante contundente se tratando de uma discussão de direito material, de sucessão, né? Que parte de uma questão que deve estar bem caracterizada do ponto de vista documental, mas não somente. Eu queria só convidar novamente vocês, o Germano fez esse convite, não é exatamente no RIBcast, é no YouTube do RIB. No YouTube do RIB, parabenizar a diretora Caroline Ferri, que fez o encontro. Estávamos o Jordan, a Caroline, uma tabeliã, a Ana Paula Frontini, e a juíza do CNJ, a Carolina Ranzolin. Está no YouTube do Registro de Imóveis do Brasil. É bem interessante, a gente discutiu muitas coisas lá interessantes também. Bem, vale muito a pena. Passa aqui a palavra para o nosso presidente. Você tem um microfone aí? Palavra. Bom, eu acho que mais alguns colegas gostariam de fazer perguntas, mas infelizmente, né, o horário, já estamos aí com quase meia hora de avanço e temos que entrar na próxima palestra. Luiz aqui com a palavra. Mais uma vez, agradecemos a generosidade dos nossos queridos painelistas, querido Dr. Germano, Dr. Desembargador Alves Braga, querido Dr. Bernardo Kesi. Brilhante exposição, muito esclarecedora. Além de tudo, muito divertida, Dr. Germano. Conseguiu deixar esse tema divertido, um prêmio para o senhor, viu? Pois bem, agora a gente vai chamar o próximo painel, mas antes eu acho que esses painelistas merecem uma última salva de palmas, calorosa.